Salve pessoal, gravando esse vídeo aqui para explicar basicamente para vocês o porquê que eu sumi, o que aconteceu nesse meio tempo, o que está acontecendo ainda. E eu aproveitei, tive a ideia de gravar esse vídeo aqui justamente porque eu ganhei um presente ontem que faz parte aqui do setup. E eu gostaria de mostrar para vocês, atualizar o setup, atualizar certinho aonde eu estou, porque eu me mudei, né? E o que eu quero fazer nesse cantinho aqui para poder gravar os vídeos, fazer um cenário bem bacana para vocês. Então, assista até o final. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao canal Faus. Aqui é o seu lugar para notícias, vazamentos, dicas e teorias do mundo dos games. Já batemos a meta dos primeiros 1000 inscritos e agora o desafio é real. Precisamos alcançar os 2000 inscritos para continuar nossa jornada rumo ao topo e tornar o canal Faus um dos maiores canais de games do Brasil. Então já se inscreva, ativa o sininho e bora pro conteúdo de hoje. Então, pessoal, vou começar pelos motivos dos quais eu não trouxe vídeo esses tempos aí sobre o Resident Evil 9, que eu tava muito animado e eu acabei não conseguindo trazer. Bom, em primeiro lugar, eu trabalho de noite, de madrugada. Praticamente desde, acho que depois de um ano, mais ou menos, que eu vim morar aqui em Goiânia, eu comecei a trabalhar de noite, certo? E é muito cansativo. Você dormir de dia, você não descansa a mesma coisa que você dormir de noite. Você pode dormir... É muito diferente, porque assim, de dia, quando eu durmo, se eu durmo de 6 a 8 horas, eu durmo bem, eu descanso bem. Mas se eu durmo 12 horas, assim, se eu durmo de noite 8 horas, de 6 a 8 horas, eu fico bem. Eu descanso bastante, porque eu tô dormindo de noite. De dia, não. De dia, se eu dormir 12 horas durante o dia, porque eu trabalho de noite, eu não descanso. Eu posso dormir de 12 a 14 horas que eu não descanso a mesma coisa. E é uma coisa que me atrapalha e me atrapalhou bastante, né? Só que, por que eu trabalho de noite? De noite eles pagam melhor. Eu tenho um canal aqui, meu canal tá com quase 1.500 inscritos, mas o YouTube ele não me rende um dinheiro. Eu não tenho a cota mínima para poder sacar, que é US$ 100, que seria mais ou menos aí 500 e poucos reais, certo? Não me rende isso, que é no mês. Ele não é contínuo, ele não é cumulativo. Toda vez que fecha o mês, ele pega e calcula de novo, aí chega na data que eles pagam no final do mês, dá os 30 dias ali, eles calculam de novo o que teve de visualização e tempo de visualização, daí eles calculam quanto dá. O máximo que eu consegui ver aqui no canal que alguns vídeos, no total dos vídeos rendeu, foi quando eu bati, né, os 1000 inscritos e teve ali os vídeos sobre a DLC de Lies of P, que o canal teve um pico absurdo de visualizações e tempo de visualização. Então, assim, o máximo foi R$ 15, certo? E para eu sacar o dinheiro no YouTube, eu preciso de, no mínimo, de R$ 500 para cima. Então é complicado. O YouTube ele não me gera renda, né? E o que acontece? Eu trabalho de noite, né? E assim, paga melhor de noite. Atualmente eu não tô trabalhando nem fechado, pra vocês terem uma ideia, ó. Porco saindo de toda hora, webcam ruim. Toda hora eu trabalho de noite porque paga um pouco melhor e atualmente eu não tô trabalhando nem fechado. Desde dezembro eu não tô trabalhando mais fechado com a carteira assinada. Eu tô fazendo diária em uma empresa que tá pagando aí cerca de R$ 130 por mês. Não consigo, assim, eu consigo tirar um pouquinho para poder investir em alguma coisa aqui no canal, né? Aí em questão de equipamento e tudo mais. O que eu consigo fazer melhor para aumentar a qualidade aqui, deixar o conteúdo do canal melhor, experiência estudando algumas coisas que nem eu aumentei, como vocês podem tá vendo aí. Essa imagem que tá rolando de fundo é a capa que eu fiz ontem no dia 4/4. Eu fiz essa capa e também troquei a imagem de perfil do canal. Por quê? Porque a capa ela não condizia tanto com a identidade de games do canal, né? Assim, se a pessoa entrasse e visse ali, ou então se a pessoa clicasse num vídeo e tudo mais, beleza. Se ela fosse conhecendo o canal, entrasse ali na página inicial do canal, ela vê a capa antiga e fala, não, beleza, já conheço, é um canal de games.
Mas para quem chega direto no canal e olha a capa, dificilmente vai identificar e sentir aquela conexão, né? Então o que eu fiz? Eu fiz uma capa nova, mantendo o logo principal no meio, né? Para o pessoal conseguir identificar ainda. A foto de perfil, eu troquei ela porque ela não estava tão chamativa. Eu já tinha trocado uma vez e depois eu troquei de novo ontem, porque eu achei que ela tava meio para baixo e tudo mais. Agora eu tô sentindo que a capa e a imagem de perfil elas se conversam melhor. Eu também, fora isso, eu tava mexendo em algumas coisas no OBS, o OBS ele atualizou, né? Então, questão de fazer pegar a webcam, porque ela não tem uma qualidade muito boa para eu deixar ela esticada, completa, né? O vídeo completo, por isso que eu deixo pequenininho, porque ela é genérica e é 1080p. Só que eu não tenho certeza se ela é realmente, de fato, 1080p real, porque a qualidade dela não é tão boa. Se eu coloco ela esticada, ela perde totalmente a qualidade. Por isso que eu deixo ela sempre um quarto, um terço, bem pequenininho no cantinho dos vídeos, né? Porque eu também não tenho condições no momento de pegar uma webcam melhor. Ah, mas por que você não usa o celular? Eu usava o celular antigamente para fazer lives, mas o que acontece? O celular esquenta muito, a qualidade da imagem fica melhor, realmente, mas detona o celular porque, assim, gasta uma bateria muito grande, né? Tanto via USB quanto via Wi-Fi. Tem os programas como Irion, Droidcam. Então, assim, eu optei por ficar com a webcam e usar a imagem um pouco menor para também não acabar estragando meu celular, que é um pouco X4 Pro. Eu nem sei onde que tá por aqui. Para não estragar o celular também, porque senão também eu vou ter que deslocar uma renda que eu tava ajudando para pagar uma conta, para melhorar, comprar uma webcam melhor, para tá ou consertando ou comprando outro celular. Enfim, eu tenho o objetivo de comprar uma Emit, uma S600, né, que ela é 4K, 30 FPS ou 2K e 1080p a 60 FPS, né? Claro que para qualidade, para gravação de vídeo assim, eu vou usar em 30 FPS, 4K, né, para poder extrair o melhor, né, a melhor qualidade de vídeo. E é isso, pessoal. Estudei um pouquinho melhor para tratar áudio, até porque meu fone também eu não tô conseguindo identificar se o áudio tá muito bom, tá bom ou ruim. Eu tenho que assistir o vídeo depois no celular para saber, porque meu headset também, ele tá com um probleminha, ele caiu muitas e muitas vezes no chão. É um headset que ele é muito bom, ele tinha até um sistema de vibrar, então assim, qualquer barulho de explosão, um barulho muito grave, ele vibrava antes, parou de funcionar por conta das quedas. E na edição isso dificulta para jogar não, mas na edição dificulta um pouco, porque eu não consigo identificar se o áudio tá realmente bom ou não. Então assim, o que eu consigo ir fazendo aqui no canal, com o tempo que eu tenho livre, que nem eu fiquei sem serviço, acho que desde terça-feira, e eu vim estudando conteúdo, fazendo postagens, trabalhando em capa, trabalhando em tudo isso que eu comentei com vocês, porque também a frustração, para quem cria conteúdo, acaba deixando a gente com a cabeça meio que travada, sabe? A gente não consegue ter vontade, ou então às vezes a gente tem uma ideia e acaba dando errado. E outra coisa também, eu odeio planejar uma coisa, roteirizar toda uma coisa, planejar algo e não dá certo. Aí vem a parte porque eu realmente não consegui gravar. Meu sogro, ele conseguiu uma casa aqui, né? E o que aconteceu? A gente tava morando numa casa que tava vazando muita infiltração, assim. Coisa que na cozinha tava alagando. A lateral, assim, chovia e era uma cachoeira. E ficava alagado dentro de casa. Não alagado de subir o nível da água e virar uma piscina. Assim, de molhar realmente muito mesmo. E meu sogro conseguiu uma casa aqui. Eu pego meio lote aqui, tinham duas casas. E que ele falou assim, não, vocês ficam aqui até vocês construírem no lote de vocês. Lote é um terreno. Pra quem não sabe, né? Daí o que acontece? Eu comprei um lote aqui já faz uns 3 anos, mais ou menos, e a gente tá pagando e tudo mais. E eu vou começar a mexer e tal pra poder construir. Minha casa vai ser minha casa. Aí que ele fez, ó. A gente ajuda a outra casa que tem no lote que eu comprei, no caso meu sogro,
a gente vai dar uma mexida nela, reformar um pouquinho, a gente muda pra lá e vocês ficam na casa que a gente tá agora. Que no caso, essa casa que eu tô gravando aqui agora foi a primeira casa que eu morei quando eu vim aqui pro Goiás, pra Goiânia, certo? Que ela tava toda cagada, enfim, detonada a casa. Tanto que tava abandonada. O que eu fiz? Troquei janela, troquei porta, coloquei piso, arrumei bastante coisa na casa, só que pra gente ficou inviável ficar aqui. O que a gente fez? A gente pegou e mudou pra essa casa que eu falei que eu tava antes, que era das goteiras, né? Do alagamento na cozinha. Que estragou móveis, estragou geladeira, estragou um monte de coisa assim. E, enfim. Aí a gente pegou, arrumou, né? Gastou um tempo pra arrumar a casa do que meu sogro ia morar. E depois fazer a mudança dele. E depois fazer a nossa mudança da casa de cima, que a gente tava, que é bem na rua de cima mesmo. Pra essa casa que a gente morou pela primeira vez, que meu sogro deu um tapa nela, melhorou, ficou show de bola. Certo? Isso demandou tempo. Nesse meio período foi quando lançou o Resident Evil 9, que eu tinha roteirizado, tinha planejado tudo e não dava tempo porque eu tava trabalhando de noite e ajudando meu sogro de dia, reformando, fazendo mudança, entendeu? Então por isso que eu não trouxe os vídeos de Resident Evil 9 no canal. Ontem, eu acho que foi ontem. Eu fiz uma enquete perguntando sobre o estilo de... Se vocês queriam que eu trouxesse estilos de vídeo iguais os do... o Lies of P, contando história e tudo mais. Entendeu? Aí eu coloquei lá Enotra e Lies of P. Eu vou acabar trazendo dos dois, porque teve votos ali, muito voto em Resident Evil e teve muito voto em Enotria, certo? E é um jogo que eu gosto bastante. Eu tava até jogando esses dias aí. E o que acontece? Por que eu não gravei? Porque é cansativo, porque eu tava desanimado. Aí eu comecei a mexer na capa, comecei a mexer em algumas coisas aqui no canal. Eu fiz essa luz que vocês estão vendo daqui, ó. Tá vendo dessa direção? É uma luz que ele é um refletorzinho, daqueles quadrados de LED, de 10 watts. O que eu fiz? Hoje eu peguei ele, desmontei, arrumei algumas coisas, arrumei o tripé, que o meu tripé tava quebrado, o que segura a luz. Que na verdade era com um ring light, certo? O ring light ficava lá e quebrou o encaixe do ring light. E aí hoje eu tive a ideia de usar esse negócio que eu usava ele parafusado na parede. Aí que eu fiz? Peguei uma caixinha, coloquei por trás, encaixei ele. Peguei um filtro que veio com um item novo aqui do setup, né? Uma mantinha, eu peguei e fiz como se fosse um difusor, porque a luz dele é muito forte. Eu usava sacolinha, eu usava fronha de travesseiro na frente, porque a luz é muito forte. Então eu peguei uma caixinha e coloquei ele, fiz como se fosse um difusor improvisado, caseiro. Quando eu tiver condições eu vou comprar, claro. E aí o ring light quebrado, ele tá com mau contato e ele só funciona... A luz branca, a luz fria dele, funciona só se ficar mexendo no fio e não tem posição. O que eu fiz? Ele só tá funcionando a luz quente, a luz amarelada, que é essa daqui, ó. Aí eu tô usando ele desse lado aqui, ó, encostado no gabinete do computador, porque ele não tem onde encaixar, porque o encaixe quebrou. Então ele tá bem improvisado. Em contrapartida, pessoal, eu tô com planos aí de voltar com os vídeos, né? Porque agora deu uma animada a mais para poder estar fazendo. Talvez eu não consiga, para fazer os vídeos com qualidade, talvez eu não consiga fazer com tanta frequência, tá? Os de Lies of P, tanto do jogo base quanto do jogo da DLC principalmente. A DLC eu fiquei um bom tempo em casa, então eu consegui zerar o jogo pelo menos, eu acho que 2 vezes. E depois eu fui fazendo vídeo naquele estilo que era o quê? Eu ia jogando e ia escrevendo o roteiro do vídeo ali na hora, certo? Foi por isso que ele é tão detalhado, porque eu fui jogando, aí jogar um pouquinho, escrevia, jogar um pouquinho, escrevia. Depois eu ia lá, editava o roteiro, bonitinho, pra ficar num padrão legalzinho, mais fluido, mais gostosinho de vocês ouvirem, né? E depois eu gravava, depois eu editava, depois eu postava, que tinha que fazer capa, tinha que fazer um monte de coisa. Entendeu? Aí por isso que deu tão certo. Eu tive muito tempo pra fazer, principalmente da DLC de Lies of P. Eu quero voltar com um padrão de alta qualidade de vídeos no canal, seguindo ali principalmente o estilo, já que vocês gostaram tanto da DLC do Lies of P, tá? E, cara,
eu acho que é isso. O meu setup, ele não vai ficar desse jeito. Eu tive que desfocar o fundo, porque aqui atrás tem muito espaço. E tem muita coisa que minha sogra ainda tem que pegar aqui, porque esse quarto aqui era o quarto dela. E ali atrás tem uma sapateira. Tá uma bagunça aqui ainda. O que eu vou fazer? No caso, a parede onde tá esse estante aqui, ó, vocês estão vendo a operação dela, ela tá encostada numa parede. Essa parede eu vou reformar depois que pintar a casa e tudo mais. Colocar uns papéis de parede bonitinho. Eu vou fazer... Vou mostrar pra vocês aqui. Deixa eu ver se tá aqui. Vou mostrar pra vocês. Já deixei preparado no navegador. Isso aqui. Eu vou tirar minha câmera só pra vocês darem uma olhadinha. Isso aqui é aquelas ripas de MDF. Mas o que acontece? O cara... Isso aqui eu vi num vídeo, tá? Tá até em algum lugar aqui, ó. Vocês procurar pelo título aqui, vocês vão conseguir achar. Eu não achei prudente colocar um vídeo do cara aqui, porque às vezes pode dar alguma coisa no YouTube. Então não coloquei, mas eu coloquei só a imagem aqui. Isso aqui é a imagem que ele colocou lá no ChatGPT. E o ChatGPT, ele deu uma ideia para ele. Eu quero fazer mais ou menos isso aqui, só que com esse fundo de madeira aqui e algumas decorações atrás, isso aqui como se fosse nas costas, onde tá a estante aqui que eu falei para vocês, e a mesa na transversal, certo? No estúdio. A cadeira é parecida com a que eu tenho aqui, né? A mesa, estou com a mesa, agora eu já posso falar para vocês que é uma mesa nova, ela é preta. E, cara, eu esqueci até de gravar ela. No momento eu não consigo gravar. Mas é uma mesa preta daquelas que você aperta o botãozinho e ela sobe e desce. Certo? Não, na verdade eu acho que eu gravei sim, porque tá no meu celular. Desculpem aí o erro, tá, pessoal? E aí eu vou colocar espuma acústica e tudo mais. Ou seja, eu vou criar um cantinho para poder gravar. Aí, no caso, eu vou pegar e tentar fazer uma estrutura com canos PVC e colocar uma cortininha para dar um pouco mais de... O áudio ficar um pouco mais preservado, sabe? Só minha voz mesmo e etc. Vocês entenderam. Fazer tipo um cercadinho. Melhor dizendo. Essas ripas de madeira que tá aqui aparecendo na imagem, na verdade o cara usou um papel de parede. No caso, ele recomendou papel de parede vinílico, que eu acho que é aqueles de fazer... Eles colocam em carro, sabe? Para fazer para filmar carro, geladeira, sabe? Aí, no caso, eu vou comprar o papel de parede também, colocar no fundo, pegar também as espumas, né, de isolamento de som, né? Espuma isolante. E eu tô pretendendo fazer isso aí logo. Também, um pouco mais pra frente, pegar a webcam, que é a MT S600, se eu não me engano. S600. MT S600. Ah, não, porque ela é 4K, eu já falei pra vocês. Investir um pouquinho mais também em iluminação mais pra frente, ou seja, questão de cenário e tudo mais, eu quero tá trabalhando bastante aqui, trazendo pra vocês. E visualmente fica melhor, áudio, microfone também. Mais pra frente eu pretendo melhorar. Eu tô fazendo de tudo para tentar melhorar a qualidade dos vídeos, tanto de áudio quanto de imagem, questão de edição e tudo mais. Como vocês podem ver que aqui, ó, eu coloquei uma borda com sombra aqui também, que é uma coisa que eu usava antigamente, mas dava muito mais trabalho para fazer. Agora tem filtros aqui do OBS, dentro do OBS, que ajuda a gente tá fazendo isso um pouco mais rápido e um pouco melhor, né? Fica melhor. Essa imagem é a imagem que eu tinha falado para vocês, né? Cadê? Deixa eu tirar agora. E é isso, pessoal. Basicamente é isso. Eu vou mostrar para vocês a imagem da mesa, tá? Que ela sobe até uma altura muito alta. Cara, é sensacional, né? De presente de casamento, tá? E eu acho que é isso, pessoal. Eu acho que deixei bem claro para vocês os motivos pelos quais não tem saído vídeo no canal e eu pretendo voltar. Esse vídeo aqui é de uma nova remessa, com arte nova, mesa nova, setup um pouco mais... um setup melhorado, apesar de não estar do jeito que eu quero, né? Seria mais com essa estética aqui, né? Mas eu acho que vai valer a pena quando estiver tudo pronto. Visualmente, principalmente a parte da webcam que vocês veem. E eu quero voltar
eu quero aparecer mais nos vídeos, igual eu tô aparecendo nesse vídeo aqui, e eu tenho realmente aparecido mais nos vídeos aqui no canal. E é uma coisa que eu quero fazer, só que eu tenho muita dificuldade com vídeos, por exemplo, de lore, porque eu tenho que ler o roteiro, porque eu escrevo roteiro, eu tenho que seguir aquele roteiro, e não dá pra eu ficar, tipo, eu não tenho ainda a habilidade de pegar o roteiro, colocar na tela, ler, não tenho aquele negocinho de ficar passando, sabe? E eu não tenho habilidade pra aquilo, nem ficar, tipo, gravando um webcam aqui, fingindo que eu não estou olhando, sabe? E pra eu me gravar e fazer os vídeos de lore, vocês vão me ver lendo o roteiro, tá? Então eu prefiro o vídeo de lore fazer sem aparecer, porque daí eu consigo me concentrar totalmente naquilo que eu estou lendo e já pensando no que eu gosto de pensar também nas imagens que eu vou estar utilizando na hora da edição, na hora da gravação ali, tá? Então, mas assim, outros vídeo de notícia, vídeo comentando alguma coisa legal, eu vou estar aparecendo aqui no canal, mostrando coisas legais para vocês também, tá? E é isso, pessoal. Eu vou mostrar para vocês a mesa que eu ganhei já, que é uma belíssima mesa, diga-se de passagem. E, bom, fiquem com as imagens da mesa aí, a nova imagem do setup. Não tá arrumado, como eu falei para vocês, do jeito que eu queria, mas está muito melhor do que estava antes, justamente por conta da mesa, que eu tinha até vergonha de mostrar para vocês, tá? Agora não, agora eu tenho orgulho de mostrar para vocês. Então é isso. Aqui, ó. Primeiramente eu vou pedir desculpa pelos balanços e tremeliques aqui na gravação, mas eu estou gravando com o meu celular, que é um pouco X4 Pro, celular um pouco mais antigo, e aqui, ó, e vai dar umas travadinhas, e eu também não tenho o estabilizador nem suporte de celular, então vai ficar meio tremido mesmo, tá? Mas enfim, aqui é a estante que eu já tinha mostrado pra vocês, cadeira, né? Então a bagunça aqui, porque eu me mudei e ainda tem que arrumar bastante coisa, pintar a parede, colocar papel de parede, enfim. Depois eu vou mostrar mais ou menos uma ideia que eu vi, que eu gostei, que eu quero implementar e para fazer aqui no estúdio, e mais algumas alterações, tá? Mas o destaque que eu queria mostrar para vocês é essa mesa aqui, ó, mesa gamer, que eu ganhei de presente no dia de ontem. E o interessante aqui, ó, eu estou de pé, tá, pessoal? Ah, mas por que essa mesa é tão alta? Aqui, ó. Eu estou de pé. Essa aqui é a minha altura. Aqui é a minha altura. Eu tenho mais ou menos a altura da estante. Mas por que tá tão alta essa mesa aqui, falso? Cara, basicamente ela é uma mesa gamer com ajuste automático de altura, né? Você pode ter um painelzinho aqui, né? Aí aqui tá configurado para de pé, né? Um bonequinho aqui de pé. E aqui, agora eu vou apertar, ó, vai acender o painel e ela vai se ajustar a uma altura mais compatível com a minha sentado aqui. E cara, é muito incrível porque ela tem 4 ajustes, fora os micro ajustes que você consegue fazer pelo painelzinho aqui, ó. Tem o 3 e o 4, né? Se ajusta em pé, um que fica bom para você em pé, um que fica bom para você sentado, e tem mais 2 ajustes de altura aí, e as setinhas ali para você ajustar mais e menos do que você quer ali, né? E é basicamente isso, cara. Uma mesa muito boa, ela é muito resistente, pesada. Eu não lembro o nome, tá? Mas eu ganhei de presente, e quando eu ganho alguma coisa de presente, pelo menos não de imediato, eu procuro não pesquisar nada sobre, até para não ver preço, para não ficar chato e etc, tá? Esse é o vídeo de hoje, tá, pessoal? É meio simples, meio direto demais assim, mas é o jeito. Enfim, esse vídeo vai ficando por aqui, tá? Mas antes de sair, não se esqueça de deixar o like e confere se sua inscrição ainda está ativa. Estamos focados nos 2.000 inscritos para transformar o canal Falso em uma potência gamer. E sua ajuda é muito importante aqui pro canal, tá? E se você puder, compartilhar com os amigos. E é isso, pessoal. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Fiquem com Deus e falou!